Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje, só conversa com a Silvia Figueira sobre uma viagem de sonho que ela fez ao Douro. A Silvia tinha esta viagem pensada já há uns tempos e finalmente cumpriu este seu desejo de visitar esta região tão bonita do nosso país. Ao longo da nossa conversa, a Silvia falou de uma quinta de vinhos que ela visitou e o nome da quinta que ela disse não é a quinta que ela visitou. Portanto, ela acabou por fazer uma correção depois de termos gravado. A quinta que ela visitou é a quinta do Panascal, que eu depois também vou deixar aqui na descrição do episódio. Espero que gostes desta minha conversa com a Silvia e boas aventuras! Olá, Silvia! Olá, Catarina! Olha, muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui a conversar comigo um bocadinho sobre uma viagem que tu fizeste. Mas antes de entrarmos aí nesse tópico, queres começar por te apresentar? Ok, então eu sou a Silvia Figueira, tenho 48 anos, tenho um filho de 15 anos, trabalho como coach e mentora na área do marketing digital, ajudo empreendedoras a criarem um negócio que é alinhado com o seu propósito, para se sentirem realizadas e para deixarem também um legado, é isso que eu gosto mesmo de fazer. Trabalho também como coach e mentora na Academia da Filipa Maia, também dou aí apoio e faço também gestão de redes sociais, faço assim uma série de coisas muito relacionadas na área dos negócios, do marketing digital e trabalho com empreendedoras. Fazes muita coisa, Silvia. Olha, mas eu estavas aí assim a falar do teu filho de 15 anos e vocês fizeram uma viagem os dois, não foi? Sim. Pronto, tanto eu como o meu filho gostamos muito de viajar e hoje venho aqui falar de uma viagem principal, em Portugal, porque foi numa altura em que nós tínhamos acabado de sair da fase de confinamento, foi em 2021, tínhamos acabado de sair do confinamento, ainda não podíamos assim viajar para muitos países e pensei, bem, vamos ficar aqui por Portugal, o que na realidade também não me chateia mesmo nada, porque eu gosto mesmo muito de visitar o nosso país. Há muitos locais absolutamente maravilhosos e havia assim um que era uma viagem de sonho, para mim pelo menos, que eu nunca tinha feito. E eu pensei, olha, vai ser desta. E então onde é que foi? Foi ao Douro. Olha, eu acho que, enfim, nós aproveitámos depois essa parte assim que saímos do confinamento para explorar mais Portugal, não é? Porque as pessoas não se sentiam confortáveis ainda para ir para o estrangeiro e estar aqui dava-lhes alguma confiança. Mas de facto, a verdade é que Portugal é um país incrível, com imensos sítios para visitar, não é? Sim. E o Douro é uma região lindíssima. Sem dúvida, e era assim uma zona que eu já queria ter visitado há anos mesmo, e nunca tinha feito. E pensei, vai ser desta. É desta que, pronto, aproveitei a oportunidade, porque se proporcionou, mas também porque era algo que eu queria mesmo fazer, ok? Portanto, se não fosse naquele ano, eventualmente iria fazer essa viagem, mas foi muito bom. Não me arrependo de nada, sim. E porquê é que tinhas assim esse desejo do Douro? Já tinhas visto alguma coisa antes? De onde é que surgiu essa vontade de ir até lá? Sim, olha, eu gosto muito de Portugal, mas devo confessar que gosto mais do norte. Eu não sou uma pessoa assim muito de praia, ok? Não sou. Eu tanto gosto muito da paisagem assim, do verde, dos montes, dos rios e de facto cada vez que via fotografias na internet do Douro achava assim que aquilo era uma zona absolutamente espetacular. Há assim um outro local que também me causa esse fascínio que é o Gerês, mas o Gerês eu já tinha visitado. Faltava assim o Douro, que eu achava que teria assim paisagens absolutamente lindíssimas e de facto não me arrependi. Encontrei essas paisagens de sonho que eu via assim na internet. Portanto, Foi acabou muito por bom. não ser daquelas coisas que às vezes vemos as fotografias, depois chegamos lá e é uma desilusão, não é? No teu caso, verificou essa expectativa. Sim, sem dúvida. Adorei mesmo. Sim. Quanto tempo é que estiveste por lá? Eu penso que foi cerca de 5 dias, se eu não estou em erro, não foi mais do que isso, foi 5 dias, porque entretanto depois também aproveitei para ir visitar uma amiga, depois de estar lá, portanto a viagem no total foram 7 dias, mas na zona do Douro foram 5. Não deu para ver tudo, dava para regressar lá outra vez. Já ficas com essa parte, quando quiseres voltar, Sim. tens sítios ainda para descobrir, não é? Sim. Sim, o que eu te ia perguntar era como é que tu foste para lá? Portanto, tu moras mais ou menos na região de Lisboa e como é que chegaste a Teodoro? Fui de carro. De carro. Viagem de carro, fui de carro.
no meu carro com o meu filho, fomos os dois por aí acima, numa aventura. Sim, 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 sim. E demorou-vos mais ou menos quanto tempo a viagem, se lembras? Penso que foi cerca de 3 horas e meia a 4 horas. Nós também parámos no Hum. meio, saímos de casa cedinho, mas ainda almoçámos a meio, portanto foi mais ou menos isso. 3 e meia, 4 horas. Uhum. Sim, porque também foram parando para esticar as pernas, que também é muito importante quando Sim, sim, estamos a sim. conduzir, não é? Sim, sim. Vamos com calma. Exatamente. E então, bom, chegaste lá ao Douro, como é que foi mais ou menos o teu roteiro? Já tinhas coisas planeadas? Foste à descoberta? Como é que isso foi? Já tinha algumas coisas planeadas, também tive a ajuda da tal amiga que eu disse que fui visitar, é uma amiga de Lamego, e que trabalhou muitos anos no turismo. E portanto ela foi fantástica para me ajudar a planear. Foi a primeira vez que eu planeei uma viagem assim sozinha, ok? Estava um bocadinho nervosa com isso, mas pronto, ela ajudou-me, planeei algumas visitas, ela disse-me o que era totalmente imperdível e que eu tinha mesmo que ver naqueles 5 dias e isso também já me ajudou a ir um bocadinho mais orientada. Portanto, já tinha feito uma pesquisa prévia na internet, já tinha alguns guias no meu computador e já tinha assim algumas visitas também compradas antecipadamente, sítios que queria visitar e já fui assim com os bilhetes já comprados e pronto, então já ia assim com uma ideia do que queria fazer, mas também não quis encher por completo os meus dias, porque tanto eu como o meu filho gostamos de férias, são férias, não é? Gostamos muito de passear e de facto quando nós estamos de férias nós caminhamos imenso. Pronto, não é propriamente só para descansar, porque tratamos de andar, é exercício e pronto. Mas também gostamos de ter tempo para estar a desfrutar calmamente. Portanto, nós ficámos alojados numa quinta. Ficamos sempre, normalmente em quintas, não gostamos assim muito daqueles hotéis e de cadeias de hotéis. Ficámos numa quinta que pertence a uma família, uma quinta muito gira, com muito espaço verde, com piscina, com animais. O meu filho adora animais e, portanto, também aproveitámos para desfrutar daquele espaço. Portanto, para além das visitas e dos passeios que fazíamos, também ficávamos lá na piscina, com banhos de sol, banhos na piscina, a brincar com os imensos gatos e cães que havia lá. E pronto, e também foi muito bom poder desfrutar desse espaço para descansar e para estarmos os dois também, não é? Para estarmos em férias em família, também é para conversarmos e para estarmos os dois e também aproveitarmos isso. Estavas aí a falar na quinta, vocês ficaram apenas numa ou foram trocando? Fiquei apenas numa. Fiquei apenas numa. Numa E quinta. queres-me dizer assim o nome, se te lembras? Sim, foi na Quinta da Telheira. Nós gostámos. Aqui o único senão é que não servem refeições lá. E, portanto, cada vez que nós tínhamos que comer, tínhamos de sair, ok? E também não tinha Portanto, espaço para cozinhar, é isso? eles tinham uma cozinha, mas nunca fiz. O que normalmente as pessoas que estavam lá alojadas faziam era quem queria comer lá ia a restaurantes que havia ali assim na zona perto e ia buscar a comida e comiam lá. Portanto, a cozinha estava aberta para nós podermos usar. Ok? Mas pronto, mas eu por acaso nunca fiz isso e acabei sempre por ir almoçar e jantar nos restaurantes ali assim à volta. Portanto, mas este foi o único senão, era de facto, que vou confessar que às vezes havia assim uma certa preguiça, não é? Principalmente à hora do jantar. Ter de sair para ir comer às vezes não apetecia muito. Mas de resto adorámos, é assim. E os donos deste espaço são extremamente simpáticos, muito disponíveis e então também gostámos muito disso. E a piscina é fantástica, uma piscina gigante, muito boa mesmo. E pronto, e ter os jardins e podíamos também colher fruta das árvores se quiséssemos. Eles disseram logo assim mal que nós chegámos, quais é que eram as árvores que nós podíamos ir buscar fruta e tinha muitos animais e foi um espaço muito simpático. E estava a cerca de 15 minutos de Vila Real, portanto estava assim no centro de tudo o que nós queríamos visitar. Sim, portanto estava bem localizado, não é? Ainda por cima tinha o carro que facilitava as vossas deslocações. Exatamente. Estavas aí assim a falar das árvores de fruto, que frutas é que havia por lá? Ai, eu já nem me lembro-me de peras certamente. Maçãs também. Mas havia também assim outras coisas. Eu vou confessar, apesar de eles ter dito isso, eu não aproveitei. mas, eles, mas eles fizeram questão de dizer que havia, podíamos escolher e também tinham sempre disponível na cozinha uma fruta. Para quem quisesse fruta. depois ir lá. Para quem quisesse, sim, sim, sim. E estavas aí também a falar dos animais, já falaste do quê? Dos gatos, foi? Cães e gatos. Sim. Cães e gatos, sim. Havia outros animais? Ali não. Não, era só cães e gatinhos. É porque eram animais de estimação, lá está, eram sim, animais sim. Não tinha assim animais de quinta, isso não. Ok. Tu tinhas também falado aí que, portanto, vocês iam aos restaurantes para fazerem as vossas
vossas refeições. Houve assim alguma comida tradicional dessa região do país que vocês tenham experimentado? Não, propriamente, eu não me recordo, não propriamente, é assim, eu acho que no Norte come-se sempre bem, não é? Verdade, confirmo. Então, é assim, houve assim alguns pratos que espetaculares. Lembro-me, por exemplo, de um prato de bacalhau assado, em que eu pedi para mim e aquilo dava para 4 pessoas. Ficavas lá com comida para o dia seguinte, não é? Eu lembro-me que nesse dia, lá está, é verdade, houve um dia que eu comi na quinta, porque isso foi num almoço e eu nesse dia pedi para trazer o resto. E depois jantei. Claro, aproveitaste. Exato, exato. Assim, mas foi esse prato de bacalhau e foi também um prato de carne, assim, daqueles bifes altos, que também foi assim um bife que também dava para 2 pessoas naquele caso, e comi super bem assim nestes 2 restaurantes. Mas come-se bem a todo lado, lá em cima. Não É é, não, verdade, é assim, verdade. E normalmente é como estás a dizer, as doses dão para 2 pessoas, 3 pessoas, uma pessoa sai de lá sim, muito bem sim, sim. alimentada. Muito bem. Olha, mas voltando um bocadinho aí assim atrás, estavas a dizer que tinha sido a primeira vez que tinhas planeado uma viagem sozinha. E obviamente que tinhas o apoio dessa tua amiga, mas como é que foi esse teu processo? Sentiste alguma dificuldade específica? Como é que isso foi? Senti, pronto, é assim, não posso explicar que quem costumava planear as minhas viagens era o meu marido e eu na altura estava divorciada, pronto. E portanto de repente percebi, ops, já não tenho ninguém para me planear as férias. Tem que ser eu a Vais ter de fazer. ser tu a tomar conta do assunto, não é? Tem que ser eu a tomar conta do assunto. E assim, e não é que não seja capaz de fazer, só que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Porquê? Porque eu trabalhei em marketing durante muitos anos e no departamento de marketing eu tive que organizar algumas viagens e eventos. E eu lembro-me da quantidade de pormenores que era necessário estar atenta. E era uma coisa que me causava imenso stress, porque eu planeava a viagem não era para mim, era para dezenas de pessoas que eram as pessoas da empresa. E só o stress que eu tinha de me esquecer de um determinado pormenor. Então é assim, como eu acho que ainda tinha essa referência do stress que me causava a organização, quando chegava a altura de ter férias, eu queria, epá, não são férias, isto para mim é quase como se fosse um trabalho. Então não gostava de planear. Mas nesse ano tive que o fazer. Pronto, tive que perceber que podia encarar isso também de uma forma, é uma forma também de diversão e de sonhar com as férias que eu vou ter. Ok, porque de facto depois também me criou essa expectativa, porque o tempo de estar a planear e de ver onde é que quero ir e o que é que quero ver, depois tinha imensa de vontade de chegar lá e ver aqueles sítios que eu andei a pesquisar e então percebi que até pode ser divertido. Até pode ser divertido. Então foi assim uma experiência engraçada. Ao princípio eu demorei tanto tempo até começar a planear, deixei quase até à última. Porque estavas com esse receio, não é? Ainda tinhas Estava. essa experiência, mas quando estamos a planear para nós é diferente, não é? Acho que eu percebo muito, eu gosto imenso de planear as viagens porque entusiasma-me logo, sabes? Então é como se eu já estivesse a viajar ainda antes de ter partido. É verdade, eu senti isso e percebi que de facto pode haver essa parte boa, ajuda-nos também a sonhar. Então, pronto. Exatamente. Sim. O teu filho tem 15 anos, ele chegou a participar no planeamento? Ou tu Não, deixaste tudo só para ti não, de todo. Não, eu planeei tudo, se bem que ao escolher o que fazer, tive também em consideração as coisas que ele gosta de fazer. Por exemplo, o meu filho tem uma particularidade. Ele adora fazer visitas a locais como monumentos, por exemplo, ou outros locais que tenham audioguias. Adora. Adora. Tem assim aquela paixão. Quando nós vamos visitar algum sítio, nós sabemos que se a visita é para ser 2 horas, ficamos lá 2 horas a 3h30, porque vamos com o audioguia e é para ouvir tudo com atenção, ele não salta nada e visitamos tudo. E adora. Então, por exemplo, uma das visitas que nós fizemos foi à casa de Mateus, que adorámos, até foi em assim Vila das primeiras. Real, é espetacular. Sim, Sim. até foi das primeiras coisas que nós fizemos. Eu acho que até foi logo no dia seguinte a chegarmos. Foi das primeiras coisas que fizemos e fizemos com a visita da audioguia. Então visitámos a casa, visitámos a capela, visitámos os jardins também. E então foi com a audioguia e ele adorou. E também não foi o único. Até a visita que também visitámos uma quinta de vinhos e eu escolhi especificamente uma quinta de vinhos que tinha a visita era com audioguias, não era com pessoa. Ninguém foi connosco. Nós fomos para o meio das vinhas com audioguias, perdemos-nos. Perdemos porque eu percebi mal das indicações e andámos lá muito perdidos nas vinhas. Mas pronto, mas foi muito engraçado e fiz isso porque ele gosta. Porque ele gosta. E ele de facto gosta de fazer estas visitas. Não é uma criança que se chateia de ir visitar assim estes locais, não acha aborrecido. Gosta de ir a museus e castelos e outras coisas assim, que neste caso não fizemos, mas ele gosta muito. Desde que tenho um audioguia, a primeira pergunta que ele faz quando chegamos lá, audioguia. Se houver, está feito.
Mas sabes que eu, quando tinha a idade dele, também era muito assim. Eu também sempre gostei imenso de visitar museus, monumentos, essas coisas. Não tinha a particularidade do audioguia, portanto eu podia ir sem o audioguia, mas também sempre gostei muito. Mas isso é muito engraçado. Então, mas espera lá, vocês foram para o meio de uma vinha com o audioguia e como é que Sim. vocês se perderam? Portanto, estavam-vos a dar uma indicação qualquer, tipo, vira aqui e vocês viraram para o lado contrário? Eles Como é que foi disseram, isso? eles disseram que no meio do caminho havia sempre placas, mas qual dia não havia placa? Houve uma parte em que não havia placa. E então eu achei que aquilo tem imensas bifurcações no meio da vinha, não é? Só que a visita propriamente é só num espaço muito específico. E houve ali uma bifurcação e que de facto eu não vi o sinal, não vi, e achei que, pronto, olha, como não sei como é que é, cheiro que é por ali, não era? Ok? E depois o que é engraçado é que encontrava trabalhadores no meio, perguntava assim, olha, eu acho que estou um bocado perdida e não sei onde é que estou, eles também não me sabiam explicar. Não havia ninguém para explicar. Olha, mas foi uma aventura. O meu filho andou divertidíssimo, ele nada preocupado em andar perdido. Mas a facto é que eu acho que, não sei, imagina, se a visita eram 2 km, nós fizemos 4, no mínimo, ok? Visitaram a vinha toda como deve ser, não Para é? aí, Isto é para para aí. ver, é para ver. Sim, sim. Só houve assim uma altura que eu achei, eu acho que já estamos a andar há demasiado tempo, vamos voltar para trás. Mas é assim, mas aquilo é tudo lindíssimo, sabes? E são paisagens maravilhosas, e era uma vinha assim com uma vista para o rio, e era tudo tão bonito, é assim, olha, nós perdemos-nos, mas não foi nada, não nos chateámos nada com isso. Foi muito Sim, sim, divertido. aproveitaram, não é? Sim. Exatamente, exatamente. Estavas aí a dizer que vocês que tinhas comprado até bilhetes para alguns sítios e já falaste aí na Casa de Mateus, Sim, falaste nesta vinha. Que sim. outros sítios é que vocês visitaram? Olha, uma coisa que também fizemos foi visitarmos vários miradores e nem sequer visitámos todos. Porque há tantos miradores lindíssimos para ver lá em cima e não deu tempo. Eu até pensava que ia conseguir ver todos, mas depois percebi que lá andar de carro demora-se muito mais do que está planeado, porque assim, aquilo é montanhas, curvas e Sim, a demora estrada assim. acompanha a montanha. Exatamente, então demora-se imenso tempo a chegar a todo o lado. E eu não sou uma pessoa que gosta de conduzir assim em alta velocidade, principalmente assim nestas curvas e contra-curvas, aquilo estava-me assim um bocado. Então ia sempre muito devagarinho, portanto, eu não consegui sequer visitar todos os miradores. Eu levava uma lista de miradores para visitar e não vi nem metade. Alguns deles eu percebi que os caminhos são assim um bocadinho assustadores para conduzir, confesso, pelo menos para mim. Ok? Que eu andar de carro assim em sítios tão apertados, curva contra curva, e assim olhar para aquelas paisagens tão altas já cá para baixo, fez-me assim um bocado de confusão. Houve assim alguns momentos um bocadinho assustadores, mas depois quando chegava lá acima valia a pena. Mas olha, um dos que é mesmo imperdíveis é o de São Leonardo de Galafura. É maravilhoso, maravilhoso. Foi assim o primeiro que visitei e é assim fantástico. Depois também fomos a outro, por exemplo, este até acho que já foi quase no final da visita, o Santuário de São Salvador do Mundo. Também é muito giro. Nós ficámos parados num parque cá em baixo e subimos a pé até lá acima, portanto fomos calmamente e chegámos lá acima, tem lá em cima o santuário. Estava fechado o santuário, não vimos o santuário, mas tem uma paisagem muito bonita lá em cima, com umas árvores e até ficámos ali sentados durante um momento. Até foi um momento meditativo para os dois e foi muito giro. Outro que também acho que é Casal de Loivos, também visitámos, mas havia Mirador de Santa Bárbara, também acho que é outro, mas havia mais, nem visitámos todos, mas são fantásticos, há muitos miradores bonitos para visitar, é incrível. É incrível. Foi aqui que eu vi aquelas paisagens que eu via na internet. Muito Portanto, bonito. aquelas fotografias que te tinham inspirado essa viagem, depois acabaste por ver aí nesses miradores todos. Sim, sim, Sim. sim, 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 sim. Já referiste aí alguns? Há assim mais algum que te estejas a lembrar? Olha, outro sítio quando nós também fomos e que já foi também com bilhetes comprados previamente, aproveitámos para ir ao Parque Arqueológico do Val do Coa. Não é propriamente sim. ali ao lado, que ele ainda foi 1h30 a 2 de caminho, penso eu. Mas quisemos aproveitar. Também é o género de visitas que o meu filho adora, porque ele gosta muito de história, então não podíamos perder. Então fomos lá, já tinha também os bilhetes comprados previamente e também no museu existe um mirador muito bonito, no próprio museu. E também foi assim um daqueles locais fantásticos. Pronto, fizemos a visita também ao museu e fizemos também uma daquelas visitas guiadas mesmo ao parque para ver as pinturas rupestres. Foi fantástico. Vocês foram no verão? Fomos no verão. Se não estou em erro, até foi em agosto. Estava muito calor. Pois, eu estava-te a perguntar exatamente por causa disso, porque da vez que eu fui lá, às pinturas rupestres, estava um calor e aquilo eles têm lá uma parte mesmo em baixo, no fundo, que aquilo é assim uma coisa... eu estava a morrer. Não, mas com eu o já, calor. lá está, como tive a ajuda da minha amiga,
ok? Que inclusivamente ela trabalhou no turismo do Douro. Portanto, ela organizava visitas no Douro. Ela deu-me logo essas dicas todas. De, olha, tem muito cuidado com o calor, não vais nestes horários, olha que o calor aqui é muito diferente, vocês não vão aguentar. Então, por exemplo, a visita que nós fizemos foi já ao final da tarde. Inclusive, quando nós terminámos a visita, já estava o sol a descer, já estava quase no pôr do sol e até o senhor disse, olha, daqui a pouco já não vamos conseguir ver, porque o sol está a pôr-se, mas já estava fresquinho na altura. Portanto, não passámos mal. Pois, eu também sabia disso do calor, mas fomos logo, fui com a minha mãe na altura, fomos logo ao primeiro horário da manhã. Tu começas a sentir a temperatura a aumentar, estás a ver? Porque como o dia está a abrir, não é? Tu foste com o dia a terminar, eu fui com o dia a abrir, portanto, no início estávamos ok, mas depois já ali na parte finalzinha da visita foi complicado. Sim. Não, nós na fase pior do calor estávamos a visitar um museu. Estávamos dentro do museu, estávamos a visitar o museu, estávamos ali bem. Depois tivemos um pouco também ali na esplanada, que é no tal Mirador, não é? E estivemos ali, tivemos a beber, pronto, umas bebidas ali. E depois tivemos que nos deslocar ainda de carro ao sítio de onde partia a visita. Depois nós fomos a partir dali num veículo todo terreno, não é? Já fomos com um guia de um jeepzinho, até lá, até lá abaixo. Mas já não estava muito calor, portanto não sofremos muito desse mal. Mas teve muito calor durante essas férias, teve. E o que é que achaste assim das pinturas rupestres? Conseguiste ver tudo nas pedras? Bom, o guia também estava para explicar. Estava. Às vezes não era fácil. E é engraçado, ele até me disse, vocês por acaso até vieram numa boa altura, porque quando está o sol muito forte, acaba por criar aqui também pronto, e às vezes não se vê, mas o sol já está a descer e até conseguem ver um bocadinho melhor as cores e tudo. E ele explicou muito bem e foi muito giro. Conseguimos ver algo, conseguimos ver. Sim. Eu também acho que assim é uma visita incrível, eu adorei também. Mas pronto, então vamos lá. Outros sítios por onde andaste? Olha, por onde é que também andámos? Claro, a Estrada Nacional 222. Que é assim, um daqueles passeios imperdíveis. Nós usámos a estrada para ir a Pinhão. A quinta que nós visitámos dos vinhos, onde nos perdemos, que eu estava a falar, é em Pinhão. Portanto, antes de chegarmos a Pinhão, Quinta da Foz, se não estou em erro, foi essa que nós visitámos. Portanto, o passeio que passou por aí, apanhámos a estrada 222, onde já vimos assim, paisagens fenomenais, porque é uma estrada sempre ao longo do Rio Douro. Muito bonito, muito bonito. Depois visitámos então a Quinta, ainda de manhã, lá está, para não apanharmos tanto calor. E vamos se perdemos. Fiz também uma prova de vinho de Porto lá. E depois seguimos para Pinhão, onde almoçámos o tal. Foi aí que eu comi aquele tal bacalhau enorme, num restaurante em Pinhão. E fizemos depois um passeio de barco. Um passeio de cerca de 2 horas, do Pinhão a Tua. E foi muito giro. Também foi assim outro daqueles momentos em que era outro dos meus sonhos. Eu sempre quis fazer um cruzeiro no Douro. Isto não foi um cruzeiro no Douro, foi apenas um passeio de 2 horas, mas deu para ver aquelas paisagens assim maravilhosas. Estarmos no meio do rio e vermos as vinhas todas à volta e as quintas à volta. Foi muito bonito. Muito bonito. E é outra perspectiva, não é? Porque estamos assim de baixo, ao nível da água, a ver as coisas para cima, digamos assim. Sim, é uma vista interessante. Portanto, esse passeio de 2 horas, como é que era o barco? Como é que isso funcionava? Vocês também tinham um guia lá? Também vos explicavam as coisas? Sim. Eu acho que também tinha audioguia. Eu acho que... Tinha, sim, tinha. Olha, este também foi daquelas coisas que eu já fui com o bilhete comprado antecipadamente, portanto, antes de sair de casa já tinha o bilhete, e era um barco assim pequenino, não levava assim muita gente, e tinha audioguia, então a visita foi sempre acompanhada portanto, aquele funciona por localização. Não sei muito bem como é que é a tecnologia, mas eles percebiam qual era o sítio onde nós estávamos, e quando passávamos, por exemplo, ao lado de um sítio que era de relevo, o audioguia disparava e dizia, estás neste momento a passar ao lado da Quinta XPTO, explicava aquilo tudo. E também foi muito giro. Portanto, como nós não precisávamos de ninguém com audioguia, nós conhecemos tudo. Exatamente, tem as explicações todas. Exato. Olha, mas eu estavas a dizer, o barco vocês apanharam no Pinhão e foram até ao Tua. Vocês chegaram a experimentar os peixinhos do rio do Tua, ou não? Não, nós não chegámos a parar no Tua. Foi mesmo no Tua, depois dá a volta e regressa. Ok. Por isso é que eu estou a dizer, há coisas que nós deixámos por fazer, não fizemos tudo. Outras coisas que eu também gostava muito de fazer era a visita de comboio, nós não fizemos. Vimos o comboio no barco. O barco passou por nós quando estávamos e fazíamos todos adeus uns aos outros. Mas também é assim uma daquelas coisas que eu um dia gostava de fazer. E gostava de fazer um cruzeiro mais longo, lá está.
gostava um dia de fazer isso, mas foi só assim. Também não tinha tempo de fazer tudo e é um local onde não me importava de facto de voltar. Ficaram coisas por fazer. Sim, eu acho que ficam sempre. Deixamos sempre coisas por fazer e em 5 dias não dá para verem tudo. Não. Mas da próxima vez que regressares ao tua, há lá um restaurante que tem peixinhos do rio, que é muito bom. Se Ok. gostas de peixinhos, olha, aqueles Gosto. peixinhos são muito bons. Fica aí a dica. Boa, obrigada. Já tenho mais um motivo para voltar. Mas então, o barco, portanto, foi Pinhão até ao tua e depois regressou e deixou-vos no Pinhão novamente. Exatamente, sim. E aí nesse foi um dia que nós passámos o dia todo naquela zona, portanto começámos com a visita à quinta, almoçámos no Pinhão, fizemos a visita do barco e depois regressámos novamente pela estrada 222 e fomos para a quinta. Pronto, depois acabámos o dia na piscina. Acabámos o dia na piscina. E vocês estavam a 15 minutos de Vila Real, não é? Sim, Chegaram visitámos, também a ir até... Sim, visitámos Vila Real, também visitámos a Peso da Régua e também assim algumas aldeiazinhas ali por volta, por exemplo, lembro-me de Provenzende e outras terras que eu nem me lembro do nome de todas. Mas fizemos assim algumas visitas também. Às vezes andava de carro e não sabia muito bem por onde. Pronto, eu tenho assim esta mania de não me perder. Então às vezes eu sempre... Não, eu acho que é ótimo, sabes? Que a minha mãe também, quando nós fazíamos assim viagens de carro e ela estava perdida por ali, eu dizia sempre, pô, estamos perdidas, é isso mesmo. Eu sempre adorei essa parte, é de darmos mesmo à descoberta. E é muito engraçado estares a falar de algumas coisas porque a minha avó é de uma aldeia perto de Vila Real. Então eu conheço essa zona muito bem, sabes? Então está a dizer os nomes e eu tipo, sim, claro, estive aí muito frequentemente, portanto é muito bom. Na Régua também há os repousados da Régua, que também aquilo basicamente é açúcar, no fundo, mas que se colam todos à boca. Mas pronto, diz-me assim uma coisa, desses sítios todos por onde tu passaste, qual é que foi o teu preferido? Os miradouros e o passeio de barco. Porque isto é que me trouxe aquelas paisagens com que eu sonhei durante anos. E foi eu finalmente estar ali e uau, era mesmo isto. Era mesmo isto que eu sonhava. É mesmo bonito. Mesmo bonito. Então foi assim os meus momentos favoritos. E eu quando ia aos miradouros eu ficava muito tempo lá em cima. Lá está, como digo, chegava a ser um momento meditativo. Ficávamos muito tempo ali sentados, a ver a paisagem. O meu filho até chegava a deitar, ficávamos ali a apanhar sol e a olhar para aquelas paisagens absolutamente lindíssimas. De facto, o nosso país é muito bonito. E agora falando um bocadinho assim dessa experiência de viajar com o teu filho de 15 anos, foi Na a primeira vez que na vocês altura não tinha viajaram 15. só... Na altura não tinha Sim, 15. ele tem 15 agora, pronto. Ele na altura Sim. tinha 13. 13? Sim. Exatamente, 13, sim. Viajar com o miúdo de 13 anos. Sim. Como foi a primeira vez que vocês viajaram só os dois? Sim, foi muito boa, foi muito boa. Já é um momento para nós podermos estar mais tempo a conversar, mais tempo, porque tudo era um momento para estarmos juntos, desde as viagens de carro, aos passeios, a estes momentos meditativos, mas também o permitirmos simplesmente, por exemplo, estes momentos em que nós ficávamos só em silêncio, também foram especiais. E foi muito bom, e de facto eu planeei a viagem também a pensar nele, não só em mim. É verdade que era a minha viagem de sonho, para ele viajar, seja para onde for, está bom. ele adora. Mas esta era a minha viagem de sonho, mas no planeamento eu tentei pensar também naquilo que ele gosta. E não exagerei também na exigência dos dias, deixei de espaço para estar na piscina, que é algo que ele adora, descontrair. Aliás, foi o único pedido que ele me fez. Eu perguntei-lhe, quando estava a planear a viagem, perguntei-lhe se há assim alguma coisa que ele gostasse, e ele, uma coisa que me disse é, eu só quero estar num sítio com piscina. Desde que tenha piscina, pode ser num sítio qualquer. E então também permiti que ele despertasse disso, porque esse foi o pedido que ele fez. E foi muito, muito bom. Conversámos imenso, partilhámos imenso e foi muito bom. Sentes que a viagem também serviu para vocês se aproximarem ainda mais, enquanto mãe e filho? Nós sempre fomos muito próximos, sabes? Só que a diferença entre estar de férias e o dia-a-dia é que por vezes no dia-a-dia não há assim tantas oportunidades que nos permitam, a não ser às refeições. E pronto, e depois lá está, agora que estou divorciada, estou com ele semana sim, semana não, porque tenho guarda partilhada. E portanto às vezes quando estamos juntos é assim, ele tem escola, eu tenho trabalho. Assim sendo o momento do jantar não há muito tempo para conversar. As férias é diferente, não é? E lá está, e quando fazemos este tipo de férias em que estamos tanto tempo juntos, ou seja, dentro do carro, é que não dá para ele fugir, ou simplesmente a desfrutar no hotel, ou assim, conversámos imenso. Portanto, sim, foi essa oportunidade de podermos conversar mais e de ele partilhar mais comigo.
E de facto foi uma viagem onde ele se abriu imenso. Ele estava a entrar na adolescência, que não é uma fase assim muito fácil, é quando eles começam a fechar mais, mas ali ele abriu-se imenso, e isso aproximou-nos, embora nós sempre fomos muito, ele sempre foi muito próximo de mim. Sim, sim, mas sem dúvida que uma viagem desse género ajuda, porque estamos fora daquela correria do dia a dia, têm tempo para estar juntos mesmo, e isso de facto é muito bom. E permitir-lhe também decidir algumas coisas, por exemplo, lembro-me que houve dias em que era ele que decidia onde é que íamos jantar. Olha, agora onde é que queres ir? E lá está, e o facto de também não encher o espaço todo permitiu. Eu lembro-me que houve um dia em que ele disse: eu hoje não quero fazer nada, eu só quero ficar aqui na quinta, na piscina. E nós ficámos, porque eu também não enchi. Lá está, se calhar por isso é que também não fui a todos os miradores, mas está tudo certo. Ajustou-se. Tive a preocupação de fazer umas férias com algum planeamento, mas também flexibilidade, que também lhe permitiram decidir o que ele queria fazer. Eu acho que foram umas férias muito boas para ambos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estava aí assim a pensar, portanto, vocês tiveram esses 5 dias no Douro e depois vocês regressaram diretamente depois no regresso ainda parei em Lamego, que é onde mora a minha amiga. Sim, exato, tinhas dito isso, é verdade. E por acaso ficámos lá 2 dias, penso eu, e por acaso fomos na altura em que eram as festas da Nossa Senhora dos Remédios. E então foi giro, porque chegámos a ver a procissão, também estivemos lá nas barraquinhas, a minha amiga também tem uma barraquinha de doces, de tripas de Aveiro, e devo dizer que comi mais do que a conta. É bom, que interessa. Vamos aproveitar. Eu nunca tinha comido tripas de Aveiro e é a especialidade dela, disse que tens que provar. E, pá, foi a primeira vez que eu comi e adorei, principalmente as tripas de Aveiro com doces de ovos. Ai, tão bom, tão bom. Eu quando estive em Aveiro também acho que comi uma, estás a ver? E depois passado um bocado, acho que vou buscar outra. Exato. Sei que eu estou a dizer, eu comia mais do que a conta, porque só com uma não dá. Percebo-te perfeitamente. Mas então, como é que foi? Tu já tinhas estado assim em alguma procissão desse género ou foi a primeira vez? Estas procissões eu lembro-me mais no tempo da minha infância, em que eu costumava ir com a minha mãe. A minha mãe é do Alentejo e nós tentávamos, durante pelo menos alguns anos, tentávamos ir à terra dela na altura mesmo das festas. E então fazíamos sempre a procissão. Mas é mais nesse sentido, é mais da infância. Devo dizer que em adulta não costumo participar muito, mas ali, e pronto, a minha amiga também é devota de Nossa Senhora dos Remédios, ela disse: eu tenho que ir à procissão, se tu não quiseres ir eu vou. Mas eu fui com ela. Claro. O meu filho não foi, porque nós levantámos muito cedo para ir. Ele não foi, ele ficou a dormir. Mas nós fomos e foi giro também para ver como a população vibra com aquela procissão, porque de facto eles são muito devotos de Nossa Senhora dos Remédios e foi bonito de ver. Como é que é a procissão? Eu estou a perguntar porque eu também tenho assim algumas memórias quando eu era pequena na aldeia da minha avó. Daí as crianças vestiam-se de anjinhos, por exemplo, portanto era assim uma coisa diferente. Essa aí como é que foi? Eu não me recordo. É assim, nós não acompanhámos a procissão do início ao fim, ok? Sim. A minha amiga se calhar também me quis poupar, não sei. Nós fomos diretamente para o santuário, não sei agora como é que se chama, o santuário de Lamego. Pronto, e ficámos lá à espera que chegasse a Santinha e depois, claro, que ela teve que prestar homenagem à Santinha e ficámos ali um bocadinho também em oração. Mas não me recordo de facto se havia assim... Havia algumas pessoas vestidas de uma forma mais tradicional, recordo-me disso, mas não me lembro assim de haver anjinhos que se calhar havia, mas não me recordo, para ser sincera. Se calhar não é? Porque isto também depende um bocadinho das tradições de cada sítio. Aqui a Santa ia no andor, começou-se a carregar, era isso? Sim, estava a ser levado para a população, sim. Então é mais ou menos a memória que eu também tenho dessas coisas. Sim. Olha, voltando um bocadinho atrás, porque eu depois na altura tu falaste e depois esqueci-me de perguntar em relação à prova de vinhos. Essa prova de vinhos, tu provaste um vinho só ou provaste vários? Como é que isso processou? Portanto, aquela quinta, a especialidade acho que é mesmo vinho do Porto. Portanto, eu provei e fazia parte da visita. Comprei uma visita, não sei se era de 1 hora, mas nós demorámos 2, como já vos expliquei, pronto. Exato. E depois no final da visita havia a prova de 3 tipos de vinhos. Portanto, eu lembro-me que era... Eu sou péssima nestas coisas, mas eu lembro-me que era um assim um bocadinho mais envelhecido, um branco e um assim normal. Então provámos 3 e depois é claro que ainda fiz uma visita à loja e trouxe assim algumas lembranças, não é?
É esse o objetivo também, Pois, não é? Eu exato. ponho assim a provar que é para depois a pessoa pensar, também acho que vou levar-lhes para casa. Ai, eu levei mesmo, sim. Desses três, eu lembro-me que, assim, para a família, eu trouxe mesmo um conjunto com os mesmos três vinhos que eu experimentei. Assim, aquelas garrafinhas um bocadinho mais pequeninas para provarem. Para mim, eu trouxe, assim, uma garrafa grande do que eu gostei mais, porque já tinha provado as três. E então trouxe o que eu gostei mais. E qual é que foi que tu gostaste mais? Era um que dava para acompanhar tanto queijos como doces. Era mesmo para acompanhar. Dizia lá, era ou acompanhar queijinho, por exemplo, um queijinho da cabra, ou então chocolate preto. E como são duas coisas que eu gosto muito, sim, olha, é mesmo este. Portanto, foi também pelos acompanhamentos que têm Sim. influência, não é? Olha, eu não percebo nada de vinho, confesso. Também eu não costumo beber, mas também já fui a uma prova de vinhos e a única coisa que eu sei dizer é gosto ou não gosto. É tudo o que eu consigo fazer. Também é a mesma coisa em relação à arte, também olho para um quadro, gosto ou não gosto, é só isto que eu consigo explicar. Mas de facto há todo este processo de o que é que acompanha, fica bem com o quê, abre os aromas, etc. Eu acho isso super interessante e pronto, e acabaste por escolher por causa disso também, o que é muito curioso. Sim, é assim, lá está, também me explicaram tudo. Este vinho acompanha melhor isto, este acompanha melhor aquilo. Assim, não percebo nada daquilo também, eu sou como tu, não percebo nada. E lembro-me que também tinha a ver com o nível de doçura. Este era o nível de doçura médio. Há um mais doce que era mesmo para sobremesas, este era queijos ou chocolate preto, que é assim também mais amargo, e havia um que era para acompanhar mais as refeições. Eu trouxe este assim intermédio que eu gostei e também achei, também já trouxe a pensar a mim, mas também nas pessoas que eu recebo aqui na minha casa, eu pensei que era um vinho bom para acompanhar assim estes petiscos. Sim, Ok. sim. Agora confessa-me uma coisa, o vinho ainda existe ou já o terminaram? Ainda existe. Ainda Ah, existe. ok. Não bebemos tudo de uma vez, não. Não sei, às vezes podia acontecer, teres dado aí uma grande festa e o vinho tinha acabado. Não, por acaso ainda existe. Mas de facto a região do Douro, visitar quintas tem de ser e está muito ligada a esta tradição do vinho, portanto faz todo o sentido que depois tenhas feito essa prova e que tenhas trazido o vinho para casa, faz Sim, tinha que parte ser. do Douro, não Tinha que é? ser. Sim, dessa Aqui lá região. está, é aquelas coisas que era mais para mim, a parte do vinho era para mim, o meu filho não provou. Exato, claro, claro. Mas pronto, mas ficou compensado pelo audioguia. Exatamente. Pronto, e foi assim, mas era aquelas coisas que eu tinha mesmo que fazer. E também é um sítio de paisagens muito bonitas. E foi muito giro visitar as vinhas, sim. É daqueles, é Silvia, imperdível, sim. há assim mais algum sítio que tu tenhas ido e que ainda não tenhas falado? Olha, eu acho que não, eu acho que já mencionei tudo. É assim, é capaz de haver alguma aldeiazinha que eu tivesse estado que eu não me recordo do nome, porque de facto nestes passeios que eu fiz, às vezes fazia assim desvios e visitava algumas aldeias, mas assim, estas são as minhas principais memórias, sabes? É que foi aquilo que marcou. Gostei imenso de falar contigo sobre esta tua visita ao Douro e antes de terminarmos, para onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, tenho o site silviafigueira.com ou no Instagram em Silvia Figueira Coach. Eu vou deixar os links todos na descrição depois para ser mais fácil. Ok, obrigada. Obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui, de Obrigada, trazer estas Silvia. memórias todas. Sim, sim. Estávamos a falar da questão do planeamento das viagens. O recordar também faz parte, não é? Portanto, Sim. o planeamento deixa-nos assim na ânsia e depois temos a experiência e depois da experiência o recordar também é ótimo. Portanto, Sim, as sim. viagens de facto é o antes, o durante e o após. Dá para termos aqui assim uma sensação muito boa em todo este Sim, sim. processo, não é? Sim, sim, foi muito bom recordar. Obrigada por me dar esta oportunidade. Porque voltei a rever até as fotografias e tudo, e a recordar o que passei e foi muito giro, foi muito giro. Obrigada, Silvia. Então vá, um beijinho. Um beijinho grande, obrigada. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Sílvia e de conhecer um bocadinho mais sobre Portugal. É tão importante conhecermos o nosso país como é conhecermos o estrangeiro. Até ao próximo episódio e boas aventuras!